Olá, boa tarde, boa noite a todos. Dando continuidade aí ao exposto pela colega professora Raildes Pereira, eu vou discutir um pouco a respeito das teorias e da análise de certos trechos, né, postados pelo então ministro da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, no sentido mesmo de tentar criar uma erosão de direitos, principalmente dessa minoria que se beneficia do programa Universidade para Todos, a partir de algumas falas suas na rede social Twitter. E aí, a medida provisória 1075 de dezembro de 2021, ela trouxe essa mudança para o ProUni. E, atualizando, né, o conteúdo, o tema, essa medida provisória ela foi convertida em lei, a Lei 14.350, de 25 de maio de 2022. E aí, nós temos então, a partir do governo Bolsonaro no Brasil, uma tentativa mesmo, um comportamento no sentido de tentar criar um discurso a partir dessa elite, desse grupo que ocupava o poder, no sentido de tentar atacar minorias. E aqui o nosso recorte é a minoria racial, com a ideia de meritocracia, de mito da democracia racial. E aí nós estamos na análise do discurso na perspectiva de Michel Foucault, né, que vai, tanto na obra Teologia do Saber, quanto a Ordem do Discurso, vai dizer que o discurso é um fato social, que o discurso está presente em todas as sociedades, em diversos grupos, estruturas, instituições, enfim, que a partir de procedimentos internos e externos tenta fazer com que certas tendências, né, certos modos de enxergar determinados acontecimentos ou temas, assuntos, enfim, eles circulem de uma determinada maneira. E aí, esse grupo político, então, tenta criar uma sociedade do discurso, pessoas que detinham poder, pessoas também que tinham uma capacidade de alcance, no caso desse ministro da Fundação Palmares, um sujeito negro, inclusive, que se diz de direita, e que propaga uma ideia de que não existe desigualdade racial no país, enfim, esse critério racial é um critério imprestável, a gente já vai analisar algumas das suas falas. E aí, numa tentativa também de exercer um certo controle, inclusive em relação ao que as pessoas pensam ou a visão que as pessoas possam ter a respeito dessa realidade racial e de cotas no nosso país. E aí seleciona momentos, inclusive, para poder arquitetar falas no sentido de garantir essa circularidade aí do discurso desse grupo, né, de uma tentativa de se criar uma doutrina em torno de um determinado conteúdo. E aí, é, algumas falas do então ministro Sérgio Camargo. Ele vai dizer o seguinte: o sistema racial precisa ser abolido, raça é critério imprestável, deve ser social ou a cota e não associada também ao mérito. Ele vai dizer que os pretos não são oprimidos nem vítimas, são pessoas normais. Essa ideia de normalidade também, de não existir, do ponto de vista biológico, uma diferenciação, uma limitação. O Estado não pode tolerar o racismo, devemos combatê-los, somos um só povo. E aí ele retorce e aí coloca a cota como uma forma de racismo. A única forma de racismo que existe no Brasil é o sistema de cotas. É a admissão equivocada de que pretos compõem uma sub-raça de incapazes. E aí ele leva para um ponto biológico, sendo que, na verdade, o sentido da cota não está para o biológico, mas sim pelo histórico, pela desigualdade, pelo social, pela ausência de justiça reparatória e compensatória, e assim segue. E aí, a partir dessas falas, então, quais inferências nós podemos fazer? Primeiro, o uso do significante abolido, né? Acaba fazendo aí uma remissão à princesa Isabel, que aboliu a escravidão no país. O dizer também que pretos são pessoas normais pode colaborar com a construção de um ideário de que se existem cotas é porque a própria cota ela inferioriza o sujeito, né? Tentativa de criar esse imaginário. Também uma tentativa de criar um imaginário de que existe democracia racial no nosso país e aí, consequentemente, colabora com a manutenção da opressão, colabora com a manutenção das desigualdades e naturaliza, inclusive, tudo isso, tentando aí borrar
o que existe de desigualdade no país. E aí, para além também dessas expressões, o que que a gente percebe? Essa pessoa ela foi colocada lá de maneira intencional, né, justamente para poder garantir, inclusive, essa circularidade dessa doutrina criada por essa sociedade do discurso, que era esse grupo que estava no poder, com essa vontade de verdade, de criar uma realidade no imaginário das pessoas. A formação discursiva toda pautada no liberalismo, nessa ideia de não interferência do Estado, nessa ideia de meritocracia. O próprio sujeito também é assujeitado, né? Ele pensa que ele é a origem do dizer, só que na verdade o que ele faz, né, a partir dos seus comentários e o comentário na perspectiva de Foucault é um se remeter a outras falas, sendo que na verdade ele coloca de uma maneira como se fosse dele. E, com tudo isso, esse grupo buscou, né, na verdade, criar uma doutrina que negasse direitos das minorias, principalmente nesse campo étnico. E aí nós temos alguns resultados, a desigualdade do ponto de vista do acesso ao ensino superior, principalmente em cursos de maior valorização, como curso de medicina, é, um percentual muito diminuto, né, de pessoas negras nesses lugares. A cena política também é um grande exemplo dessa desigualdade racial. A violência também no nosso Brasil, o genocídio da população negra. E tudo isso nos leva, então, a concluir o seguinte, que o comportamento do ministro lá no Twitter, né, do presidente da Fundação Palmares, justamente quando foi editada a medida provisória, no dito dia, foi justamente para tentar produzir nessa vontade de verdade, uma verdade por meio do seu discurso, que se filia também com o grupo que ele pertence, com a formação discursiva desse grupo, de maneira a dizer que existe uma democracia racial no país e, consequentemente, tentar apagar as conquistas das minorias, dentre elas as cotas raciais. E é isso, agradecemos a todos e todas e temos um forte anseio mesmo de colocar que devemos ficar atentos, né, com essas falas, com esses discursos e também nos preocupar com fortalecer os grupos minoritários para que eles não sejam abalados com esse tipo de discurso. É isso. Agradecemos a todos e todas pela presença e pela oportunidade.